Olá pessoal, Ângelo Primo junto com vocês resolvendo aí questões de matemática. E um tema que não pode faltar, né, nas provas com certeza aí, é a tal da porcentagem. É a porcentagem aí no caso, para ficar um pouco mais elaborada, ele pode criar uma situação, né, um contexto um pouco mais, vamos dizer assim, trabalhoso, né, no caso da interpretação, né? E um tema aí que você, né, uma estrutura na realidade, né, de exercício que sempre tem que estar na sua cabeça presente, é o da árvore, né, quando ele fala que ele continua do restante, continua da outra parte, continua do que sobrou, né, continua do outro grupo. Isso aí é muito comum, né, em termos de prova aí, você encontrar esse raciocínio, legal? Com porcentagem, encontrar esse raciocínio também, né, com a parte de fração. Legal? Observar esse exercício aí no caso. Ele diz assim: em determinado concurso estavam presentes na prova 1.400 candidatos, sendo 60% homens. Sabendo que foram aprovados 10% dos homens e 15% das mulheres, é correto concluir que o número total de aprovados, né, vai ser 93, 125, 144, 156 ou então 168. Legal? Então, tecnicamente, né, estavam presentes 1.400 candidatos que ele classificou como sendo homens e mulheres. Desse grupo, né, dessa segunda divisão entre homens e mulheres, ele separou em aprovados e reprovados, né? E aí vem a cara da árvore. Então, inicialmente, 1.400 candidatos, genérico. Homens e mulheres, um pedaço da árvore. Depois, aprovados e reprovados, tá? Então essa estrutura é muito comum para porcentagem, para fração e porcentagem, né? Da onde você continua de um determinado ramo, né, para calcular. O caminho que você segue, né, vai passar por várias ramificações aí. E esse caminho, né, ele é gerado através de multiplicações nessa situação, no caminho que você acaba fazendo. Legal? Vamos lá para a lousa, dá uma olhadinha nessa resolução? Vamos lá. A história dele, aí no caso, né, ele diz o seguinte aí, nessa situação. Tinham 1.400 pessoas, essas pessoas foram separadas em homens e mulheres. 60% veio para cá, significa que 40% do grupo veio para cá, não é isso? Por quê? 100% são os candidatos, 60 para cá, 40 para cá. Aí o que aconteceu? Desse total, né, 10% dos homens foram aprovados. 15% das mulheres foram o quê? Aprovados. O que ele quer saber é o total de aprovados, né? Então, eu vou somar esses dois resultados que aparecem no caso. Tudo bem? Essa é a situação, esse é o raciocínio. E a partir daí, então, eu consigo, né, fazer esse cálculo. Inicialmente, eu preciso calcular 60% de 1.400, tá certo? Então vai ser 60 sobre 100 vezes 1.400. Cortei, não é isso? Você tem um total de 840. Então desse grupo, 840 são o quê? Homens. Legal? E as mulheres, professor? As mulheres, né, seriam a diferença, seriam os 40% seria a diferença, né? Então, no caso aí para as mulheres, nós teríamos 560 mulheres. Perfeito? Aí o que acontece? Agora, o próximo cálculo, ele parte da onde? Ele parte desses dois valores. Então, 10%, né, no caso aí, de 840. Então, 10% de 840. Isso daí vai dar quanto? 84. Né? Então, 84 homens foram aprovados. Tá certo? Homens aprovados, 84. E as mulheres? 15% de 560. Legal? Então, no caso aí, os 15%, né, de 560 vão te dar também 84. Legal? Inclusive, aí no caso, né, dos 15%, tá certo? Você pode lembrar que 15% representa o quê? 10% e mais 5%. Né? Então, 10% de quanto? 560. São 56. 5% é a metade, são 28. Somou tudo, deu 84.
Então, esses cálculos aí, você pode ver 15%, 10%, 20%, 25%, né? Você pode fracionar e calcular separadamente lá, beleza? E aí, no caso, nós temos um total de 84. 84 mais 84, não é isso? Vai dar um total de 168 aprovados, né? Então, aí, no caso, nós teríamos esse total de aprovados aí. Legal? Então, esse estilo aí de cálculo, né? Em termos dessa situação, é possível. Agora, também, né, uma outra forma de você raciocinar é o seguinte: eu tenho 10% dos 60%. Então, 10% de 60%, né, 10% de 60%. Vão te dar quanto? 6%. Então, 6%, né, das pessoas são homens aprovados, se você quiser pensar em porcentagem. Aí o que acontece? 15% dos 40% são o quê? Mulheres aprovadas, não é isso? Mulheres aprovadas, 15% dos 40% no caso. Quanto dá 15% de 40%? Também vão dar 6%. Então, qual é a porcentagem de aprovados? 12%, né, são aprovados no caso. Então, 12% de 1.400 pessoas representa o número de aprovados. Legal? Então é interessante, né, esse raciocínio com cara de árvore, com essa distribuição que ele vai fazendo lá. Tudo bem? Volta lá para a gente conferir o nosso slide, alternativa E, alternativa correta. Legal? Então é isso aí. Continue estudando lá até atingir o seu objetivo. E não pode fugir da matemática. É isso aí. O Júlio Primo se despedindo. Um abraço, até a próxima. Tchau!